Eu acho que não tem segredo, na verdade. Eu acho que eu tenho que ver o que funciona para cada empresa. Mas investir em tecnologia é um passo muito importante. Eu acho que sem investir em tecnologia você não melhora nenhum tipo de gestão hoje. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Mais um ZukiCast aqui pra vocês. Sejam bem-vindos, né? Mais um episódio. Olha, tá vendo que é ele? Hoje a gente vai trazer aí duas convidadas especiais, né? A gente vai comentar um pouquinho do tema da mulher como líder na gestão de frota, né? Como líder na logística. E quem a gente trouxe, Disseu? Rapaz, hoje o time não poderia ser diferente. De peso, né? De peso. De peso. Mas vamos reforçar que as nossas amigas aqui não são gordinhas, não. Não é isso não. É? É experiência, né? É a experiência aqui. Duas mulheres no desafio que não é pequeno, né? Que é gerir uma frota, que é gerir a logística, né? Então aqui estamos com as nossas amigas Eveline, nossa amiga aqui Luísa. Sejam muito bem-vindas ao nosso ZukiCast. É um prazer ter vocês aqui compartilhando a experiência de vocês. E eu queria que cada uma falasse um pouquinho aí quem é a Eveline, quem é a Luísa. Fala um pouquinho, conta um pouquinho da história de vocês aí. Como é que vocês, mulheres, aceitaram esse desafio de logística e frota? Como é que vocês... Teve um dia que vocês amanheceram e disseram, eu vou começar. Como é que é? Conta um pouquinho a história de vocês aí, por favor. Pois muito bem, posso dizer que é uma grata satisfação de estar aqui com vocês e agradecer já o convite. Eu sou Eveline Muritiba, sou administradora de empresas, trabalho com gestão de negócios há mais de 15 anos. Acabei me especializando em auditorias de sistemas de gestão, tanto de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E aí venho trabalhando. Eu posso dizer que eu não escolhi a logística, eu diria que a logística me escolheu. Na verdade, há alguns anos eu fui convidada a trabalhar a Almeida Construções, numa construtora, e lá a gente faz a parte de terraplenagem, consequentemente temos muitos equipamentos pesados, caminhões, máquinas pesadas, e foi quando eu comecei a trabalhar com eles em 2007, e aí de lá para cá trabalhei em muitos outros lugares, e hoje eu atuo lá com eles só como consultora. Mas digamos que foi meio por acaso, mas muito bacana, porque eu passei com eles lá 8 anos, de forma ininterrupta. Caramba, bastante tempo, viu? Como gerente administrativa, consequentemente também, em algum período, responsável por essa área de frotas. E depois de alguns anos, voltei a dar esse suporte lá a eles. E é uma área muito bacana, desafiadora. Sim. Uma área que eu lembro que nessa trajetória, nós só tivemos uma mulher operadora, que eu nem sei se... E eu sei que isso não é comum em outras empresas, mas a gente teve uma operadora. Mas, sem dúvida, é um mercado predominantemente masculino, né? Isso. A construção civil, e aí, tanto a parte da parte da construção mesmo, que são os serventes, os pedreiros, mas também os operadores de máquinas e motoristas, né? Que a maior parte é um público masculino. Uhum. É desafiador, não vou dizer que não, como mulher, na época muito mais nova, então ser respeitada foi Mais difícil, né? bem mais difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Olhar para trás, principalmente saber que, graças a Deus, posso dizer que sou respeitada, fui e continuo sendo. E assim, acredito que por ter feito alguma coisa bacana nesse caminho. Com certeza, muito bom, muito bom. E você, minha amiga Luísa? Conta um pouquinho aí da sua história aí. Bem, me chamo Luísa Almeida, sou recém-formada em administração e caí meio de paraquedas, na verdade, na construção civil, na parte de gestão de frotas. Eu entrei na Almeida Construções como estagiária, Eveline, inclusive, que me colocou lá dentro, com a ajuda de um dos professores da UFAL, que pediu meu currículo aleatoriamente. Bacana, viu? E assim, entrei lá e meio que me encantei pela área logística, eu já gostava muito dessa área, já na faculdade, quando eu via algumas matérias relacionadas, e acabou que lá dentro fiz diversas outras atividades, na verdade, antes da gestão de frotas propriamente dita, mais da área administrativa, com controles e assim por diante, e depois acabou que veio essa oportunidade de ir para a área de gestão de frotas de fato, e criando de fato processos, controles e assim por diante. Mas basicamente isso. Assim, ainda estamos no início, na verdade, né? Mas tem muito que correr e muito que melhorar. Não só, digo, no sentido da parte de gestão de frotas, mas como empresa, de forma geral. Assim como todo mundo, a gente só tem a evoluir. É igual a bicicleta, né? Se parar, cai, né? Exatamente. É contínuo aí o aprendizado, Isso né? mesmo.
Muito bom, muito bom. Boa. Minha amiga Rai, Quer começar? você que gosta de fazer aquelas perguntas. Essa vai ser tranquila. Vai ser tranquila? Vai ser tranquila. vem. É, porque são as suas amigas aqui, Sim, são as sim. mulheres. Isso. Essa Levanta Rai. essa bandeira, Quando né? são os homens, você faz umas perguntas que o cara fica até papai, É, sem devagar. combinar. É. Mas é tranquilo, eu queria só entender o que é que vocês acham, assim, do ponto de vista de vocês. Quais são as principais responsabilidades do líder realmente da frota lá, da operação, principalmente desse segmento da construção, né? Quais as principais responsabilidades que vocês têm que ter? Então, tem tantas. Mas, assim, basicamente, a meu ver, tem que saber escutar também as pessoas que estão na sua equipe, independente de qualquer coisa. Porque eu vejo muitas situações, não necessariamente lá na Almeida, mas já vi muitas situações em que há uma liderança muito autoritária que acaba não ouvindo outras pessoas. Então, assim, é interessante ouvir porque todo mundo tem o que aprender. Ninguém nasceu sabendo tudo e ninguém, mesmo por mais experiência que tenha, conhece todas as nuances daquele setor e daquelas atividades. Então, aquela pessoa do operacional pode ser a coisa mais simples do mundo que ele faça, mas ele provavelmente sabe alguma coisa que você não sabe. Então, você tem que saber ouvir, independente do cargo, da atividade que o ser humano desenvolve. Então, Boa. basicamente isso. E também, assim, às vezes tem que ter um pulso um pouquinho mais firme, porque, querendo ou não, é um segmento que é um pouco complicado, são demandas de vários locais diferentes. Então, assim, você tem que ter algum pulso a depender da situação. Tem que achar o meio termo, né? É. Tem que saber engajar as pessoas, né? Os motoristas e também agir, né? Tomar decisões, não é isso? E você, guerreiro? Diz aí, conta aí tua história. Eu queria saber de vocês qual é o maior desafio, na opinião de vocês aí, em estar gerindo essa equipe tão variada, né? Porque você tem lá pessoas, vocês têm caminhoneiros, vocês têm o pessoal, os Operadores, operadores né? de máquinas, você tem aquelas pessoas que equipe de mecânica. Então, assim, tem uma diversidade grande, um pouquinho de cada coisa. E como você falou, né, tá na parte da construção civil e tudo, então você também tem engenheiros ali e tal, e aí começa, talvez ou não, a querer apertar vocês. Não, porque eu preciso que resolva logo isso, que tem que ser para ontem, que o cliente tá com medo do meu juízo, que eu tô perdendo o cabelo, não igual o de seu ficando careca, mas tô perdendo o cabelo. Mas como é que vocês conseguem trabalhar, ou qual é o grau de dificuldade que vocês entendam, percebem no dia a dia de vocês ali? Compartilhe um pouco essa experiência aí de vocês, que eu acredito que não deve ser simples e fácil, Não, né? nem um pouco. Olha, eu diria que tem uns ditados que o meu chefe Mó fala, mas assim, se vire nos 30 e você não é quadrado. Tem umas coisas desse tipo, que é até melhor cortar do podcast, né? Essa parte. Não por ele, né? Mas assim, eu sei, ele fala, são expressões tipo se vire nos 30, que eu acho que refletem muito a questão do dinamismo, do você ser ágil, construção civil. Eu não diria só a construção civil, acho que o meio empresarial requer muito que você tenha essa agilidade, né? Mas, particularmente nesse segmento, muitos clientes estão dependendo. A gente concluir essa etapa para que ele venha construir o cliente desse segmento na atividade dele, a gente precisa ser ágil, precisa entregar muitas coisas no prazo. Então, eu entendo também quando o nosso diretor pressiona e diz, olha, essa máquina tem que estar pronta hoje, porque senão eu dei o prazo para ele até sexta, então já é um prazo curto. Enfim, e quem é empresário sabe que se o serviço não é entregue no prazo, consequentemente a fatura não é emitida, o valor não entra, não tem Cliente como não pagar tá a folha satisfeito. e tudo mais. Isso tudo pra acaba ontem, né? impactando. Então, sim, é um trabalho sob pressão. Em termos de desafio, eu diria que são vários, né? A gente fala aí primeiro, como você começou a falar da questão da equipe, é desafio porque nós temos uma Diversidade, equipe que né? acaba sendo com uma baixa escolaridade. E eu Sim. diria que quando você lidera, quando você tem gerir, já tem seus desafios. Mas para mim, o que é mais desafiador é quando você gerencia recursos humanos. Você controla melhor recursos materiais, recursos financeiros, porque você tem mais controle sobre. Mas sobre pessoas sempre é mais desafiador. Eu, particularmente, adoro liderar, adoro controlar, assim, gerenciar pessoas. Mas é um desafio diário. Eu fico até muito feliz uma liderada minha falar o que falou.
começar dizendo que essa questão da escuta, de ter a sensibilidade de ouvir o outro, de perceber o quanto os colaboradores têm a entregar, saber que, entre aspas, é uma cria minha. Ouvir isso me deixa muito feliz, porque hoje está liderando, saber que ela vai levar isso de uma forma que eu acredito muito, que eu acho que é onde começa tudo. O desafio já fica menor se você estiver disposto a ouvir o que os outros têm para apresentar, para compartilhar e contribuir. Então, não deixa de ser desafiador, óbvio, mas se você já tem esse sentimento de chamar para construir junto, para achar a solução em conjunto, acho que já facilita. E vem a questão da própria pressão, né? No sentido como a gente estava falando, que foi mais ou menos uma segunda pergunta sua, que é só com o jogo de cintura. É você ficar atenta a você conquistar a sua equipe, e quando fala equipe, toda essa equipe de motoristas que não estão necessariamente ligados à gestão de frotas, porque eles se reportam a encarregados, né, de obra, não se reportam necessariamente à gestão de frotas, eles acabam sendo clientes nossos em termos de processo, eles são clientes que a gente precisa pegar o veículo, ter o cuidado e devolver com o cuidado também, com o problema resolvido, no caso, seja de um caminhão, de uma máquina, mas eles não se reportam necessariamente a gente. Então, eles têm que nos ver como parceiro. E isso, a gente não ter essa gestão direta sobre eles, se a gente também não tiver uma parceria com esses encarregados, é outra coisa que acaba sendo uma dificuldade. É uma pedra no meio do caminho, vai virar, né? Então, por isso, mais um motivo de todo mundo trabalhar em equipe, sabe? E aí vem, mas é um efeito de cadeia, né? O diretor que pressiona o encarregado que pressiona os motoristas que pressionam a gente, e a gente que acaba pressionando também a cadeia, e aí todo mundo tem que trabalhar realmente em equipe para que a gente consiga alcançar o objetivo. Boa. Eu tive a oportunidade de conhecer mais um pessoal da Almeida, inclusive a Ângela, né? Tá lá Sim. conosco. E aí, eu queria saber se vocês sentiram alguma mudança realmente quanto à inclusão e à valorização mesmo da mulher na cultura da empresa, né? Vocês tendo esse posto de líder realmente lá, vocês sentiram que mudou a cultura, a valorização quanto a... Você falou que hoje você foi e continua sendo respeitada, então você realmente vê essa mudança, você enxerga isso? Eu vou falar por mim inicialmente, porque eu dei esse exemplo, depois a Luísa até complementa, principalmente porque ela veio com esse olhar, tem menos tempo, né, que ela está na empresa, até vai ser bom saber como ela se sentiu chegando, ela como mulher, né? Eu diria que quando a gente fala de 10, 15 anos atrás, a gente, de uma forma geral, né, no contexto mundial, essa realidade já vai ser outra, porque a gente está falando de evoluções que, graças a Deus, nós mulheres alcançamos, a gente tem um outro posicionamento hoje. E apesar de dizer isso, também digo com tristeza que hoje eu ainda atuo em cargos de gestão, eu atuo faço parte, inclusive, de conselhos de administração de empresas grandes, mas, infelizmente, e com tristeza, eu falo que ainda isso existe, entendeu? É nítida esse preconceito com a mulher. Muitas vezes o posicionamento, mesmo que eu já ouvi em determinada reunião, um determinado conselheiro falar, um dia que fulana eram duas mulheres, ele fez referência a duas mulheres que entenderam o que é EBITDA, a gente vai avançar bastante. Naquele momento eu já sabia o que era EBITDA, eu já sabia interpretar números e dados e tudo mais. Então você vê quantas pessoas às vezes, e foi a tom de brincadeira, sendo que essa brincadeira que os homens às vezes não têm alcance, o quanto machuca, essa é a palavra. E, assim, é uma coisa que eles não dão... Muitos, tá? Não estou generalizando, Sim. obviamente. Mas, às vezes, não tem alcance e, às vezes, não faz por maldade. E eu entendo, de fato, que não é por maldade. Mas é porque é algo que está enraizado, infelizmente. Verdade. É um vício, né? Exato. E eu acho que mais que a gente... Assim, a gente precisa, sim, se policiar quanto a isso, entendeu? Sim. Então, hoje eu vivencio isso. E eu estou falando em reuniões de alta direção. Então, na Almeida, é uma empresa familiar, uma empresa menor. Uma empresa que a gente está falando de Alagoas, de Nordeste, que tem sim uma diferença, aqui ainda tem uma questão de, sei lá, do coronelismo, ou daquilo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, a mulher fica mais em casa, cuidando Algo mais do tradicional, filho, mais né? não sei o quê. Dirigir só fogão, né? Entendeu? Então, assim, isso só nós sabemos o que a gente passa. Então, esse discurso, às vezes, pode parecer, não, fulano é feminista e tal, assim, não acho que os extremos, mas... É importante, sim, isso está em pauta. Então, quando a Rai pergunta isso,
uma trajetória que eu já me vi em muitas situações em discutir com engenheiros, porque eu tinha um cargo de gerente, e simplesmente eu decidi fazer engenharia civil para poder me sentir respeitada no meio. Depois eu desisti. Eu cheguei a prestar vestibular, mas assim, eu disse, não é isso que eu quero, eu gosto de gestão. Eu vou procurar ser respeitada de outra forma, para vocês entenderem qual era o nível. Mas na empresa a gente se mudou, mas eu digo que foi pela própria postura do diretor, dos diretores, que eles não têm isso. Importante o apoio vir também de cima, né? Então, ele tem engenheira, lá nós temos engenheira, nós tínhamos essa operadora que, inclusive, era muito, assim, tranquila, prestava um trabalho. Alguns clientes gostavam do serviço dela, porque ela era mais cuidadosa, ela operava mini carregadeira. Então, assim, tem uma história né, de superação, mas não vou dizer que a gente não pena mais do que os homens. Ainda não está 100%, né? Não, assim. não está. E quando a Ângela assumiu, por exemplo, quando ela foi para a área de manutenção, que a gente estava, ela, sem dúvida, teve e tem as dificuldades. Luísa chegou também, está lá na parte da manutenção, né, de gestão de frotas. Assim como nós temos, por exemplo, nós tínhamos nossa contadora, foi muitos anos, nossa contadora lá, que é outra área que às vezes são homens também, para fazer a contabilidade interna, ser responsável pelo financeiro, era uma mulher também, não é mais porque a gente terceirizou, mas foi muitos anos ela ficou lá. Então, eu diria que esse apoio vem sem dúvida da diretoria, no sentido que dá o respaldo, que diz para respeitar. O exemplo tem que vir de cima. Tem que vir de cima. E eu acho que em tudo, sabe? Seja para respeitar um servente, porque a gente ainda vê isso também, independente se é uma mulher. Sim. Porque eu estou num cargo de, sei lá, de gerência, eu não reporto diretamente com uma pessoa de um cargo mais baixo, seja um auxiliar de serviços gerais, enfim. Eu acho que esse tipo de preconceitos mais diversos, discriminação dos mais diversos casos, tipos, né? Eu acho que sempre é de cima que define. Perfeito. Bom. E você, doutora Luísa? Me diga aí, me conta um pouco aí como é essa situação também com você lá no dia a dia, na operação da empresa, né? Acontece muito também essa questão, você sente às vezes um pouco de preconceito pelo fato de você ser mulher ou não, ou se realmente acontece, como é que você consegue administrar essa situação, como a nossa amiga Eveline falou aqui agora, né? Se impor, mostrar, dizendo o seguinte, eu tenho, vamos dizer assim, uma forma de trabalhar, eu tenho uma formação ou algo do tipo, você tem outra, mas não quer dizer que eu sou maior do que você ou que você é maior do que eu, né? Estamos aqui apenas, a única coisa que tem de diferença é o sexo. Mas como é que você administra isso? Conta um pouquinho aí pra gente aí. Então, não sei se... Na verdade, eu acredito que já é uma questão que a Eveline já comentou. A nossa diretoria, ela realmente ajuda muito nesse sentido. E, querendo ou não, a Eveline foi, durante muito tempo, a líder da empresa também na área de gerência, de fato. E na empresa, mesmo hoje em dia, tem muitas líderes femininas. Então, assim, muito bom. É uma empresa que, apesar de ter um contingente masculino enorme, e realmente é enorme, de forma geral, a parte mais estratégica é feita de forma geral por mulheres. Então, assim, já existe, não sei, também tem esse ponto, mas acredito que isso ajuda também aos rapazes entenderem que eles podem ir até determinado ponto, não podem ultrapassar aquele limite. Além disso, eu estou numa área que realmente tem que lidar muito com os motoristas, com os operadores, principalmente, que são os dois, e os mecânicos. Os mecânicos eu até tenho a ajuda do meu amigo Nogueira, que é o nosso mecânico-chefe, porque às vezes eu uso ele, na verdade, para me ajudar ali, para ser um porta-voz. Sim. Porque, assim, na verdade, você tem que ser inteligente. Você não pode simplesmente deixar uma pessoa te destratar e deixar por isso mesmo, porque os outros vão se sentir nessa liberdade. Essa liberdade de fazer o mesmo. Então, assim, tem determinadas situações que você tem que ser um pouco mais bater o pé no chão e realmente ser cascadura de fato. Uhum. Mas nunca aconteceu na Almeida uma situação assim, que eu fosse destratado ou qualquer coisa do tipo. Já houve, sim, situações em que o pessoal está mais exaltado por um problema numa máquina, numa outra, etc. Só que eles veem que a gente tenta resolver.
Pode ser que não resolva agora, mas está tentando resolver da melhor forma possível, de forma que agrade tanto a diretoria como eles, porque a gente tem que chegar no meio termo também. Não posso também tentar resolver tudo de uma vez, porque aí eu vou falir a empresa. Mas aí eu também tento ajeitar o que é o mais urgente naquele momento. Mas é basicamente isto. Você vê, Rai, que até em outros episódios a gente batendo o papo aqui e a palavra que a gente vem escutando é algo que está sendo bem repetido aqui é pessoas e a liderança, né? Porque assim, muita gente confunde o líder com o chefe, né? O próprio nome já diz ali que é você liderar, né? Você é o exemplo, né? Então, o líder é aquele que arrasta multidões e eu não preciso estar pedindo você para estar fazendo as coisas, eu não preciso estar lhe obrigando a fazer algo, né? O líder, ele consegue trabalhar, botar a mão na massa, como diz no popular, e conseguir trazer toda a equipe junto comigo, né? Então, eu consigo trazer essa equipe, ela consegue fazer, e é aquela história, né? Ela vira espelho, né? Então, você realmente arrasta multidões. E pessoas... Não é fácil você trabalhar com pessoas, né? Já escutei gente falando aqui que às vezes é mais fácil trabalhar com animais do que com pessoas, né? Que é algo complicado. É bem interessante. Você vê que pessoas e liderança é algo que tem todo episódio. O pessoal bate muito nessa tecla. Bate muito nessa tecla. Boa. Tem uma pergunta agora voltando mais para a área da frota, realmente, né? Quais os principais indicadores, assim, métricas que vocês acham, principalmente no segmento da construção, que vocês conseguem controlar hoje, assim, na operação de vocês? É o combustível, pneu? Eu acho que eu vou começar também, viu, Luiz? Aí você... Pode começar. É que você já olha para mim. Eu acho que isso independe do segmento, nesse caso, né? Você falou aí combustível. Sem dúvida, combustível que precisa ser acompanhado. Na verdade, quando eu voltei o ano passado, né? E logo depois Luísa chegou, acho que uma das primeiras ações foi a gente realmente automatizar o processo de abastecimento. Hoje é totalmente automatizado, justamente por isso, porque é custo elevado, dos maiores, na verdade, da área, né? Então, é uma métrica, sim. A gente acompanha o consumo, a quantidade de litros. Vocês têm tanque interno também, né? Exatamente. Sim. Nós temos tanque interno, então, temos também a Melosa, né? Que é o caminhão comboio. Então, a gente também investiu nesse caminhão. Então, na verdade, todo o combustível que sai hoje, que vai para alguma frota, qualquer lugar que seja, a gente tem um controle muito maior. Né? Sem dúvida, isso representa redução de custo, maior controle, a própria equipe fica mais atenta, porque a gente não tem evidências, nem vem ao caso a questão de se teve desvio ou não, mas obviamente a gente fica às vezes, né, sem alguns números não batem da mesma forma, e quando a gente tem usando tecnologia para melhorar esses processos e melhor controle, é mais difícil de ter qualquer tipo de desvio. E claro, também até o próprio ganho de tempo. Enfim, se for falar de combustível, só esse processo que a gente melhorou, nós tivemos muitos ganhos. Mas em termos de métricas, como você perguntou, tem tudo referente a combustível, a média de combustível, a parte em termos de que dá para a gente, só com média, a gente já faz algumas amarrações em termos de produtividade, de perfil de condução, né, pelo próprio motorista. Sim. Dá para fazer várias intervenções, se o orímetro... se ele está assim, com algum problema ou não, enfim, tem várias coisas que dá para desencadear. É um sinalizador, realmente, né, o combustível, né? Além disso, a gente acompanha o tempo médio que a frota fica parada, o tempo médio também de entrega, que é, no caso, para na oficina, não só na oficina, mas também quando vai externa, o tempo que parou, a quantidade de dias que ficou... Tempo de inatividade, no caso, né? faz uma média, exatamente, que aquele equipamento... ficou parado. Poderia estar rodando, poderia estar trabalhando, mas está parado, né? A gente acompanha isso também. Sem dúvida, o gasto mensal, e aí a gente tem meta para esses gastos. E esse ano a gente ensaiou já em uma bonificação, que a gente quer reestruturar para 2025. Pô, que bacana. Para os envolvidos. Tudo com os números que vocês vêm colhendo ao longo desses meses todo e tudo, e vocês estão conseguindo mostrar para a diretoria que, tipo, olha, você gastava X, agora você está gastando menos 2X, e eu consigo pegar um percentual desse menos
X ali que gastou e compartilhar com a equipe, né? Exatamente. E Uma não é só etapa. Ano custo, passado. né? Eu acho que ela consegue trabalhar, acho que vai além do custo, né? Acho que o número ele traz como o seu motorista está conduzindo aquele veículo, né? E ela já Isso. pensa em treinamento, em direção defensiva, né? Pelo que eu Total, entendi, isso. né? A gente, o ano passado, primeiro levantamento que foi feito, nessa minha retomada, digamos assim, foi fazer esse levantamento. Nós já tínhamos sistema informatizado, né, integrado, o RP, nós tínhamos a informação, mas não tínhamos esses dados mês a mês ou por frota, de forma acessível, digamos assim. Então, foi feito um levantamento, eu pedi para, justamente, nós compilamos desde 2022, justamente para ter esse histórico e definir as metas em cima disso, e justamente o que o Disseu falou. Com esse histórico, a gente conseguiu, claro, analisar por frota, por que estava tendo e aí, números muito expressivos mesmo. A gente está falando aí, porque foi gasto, sei lá, 200 mil só em um equipamento. E qual é o plano de ação para entender o que foi de fato gasto, quais peças foram consideradas ou trocadas, por que não estava sendo acompanhado aquilo, e definir um plano de ação para isso e, consequentemente, definir uma meta. Hoje, essa meta não envolve todos os motoristas operadores, envolve mais a equipe realmente de mecânica, da gestão de frotas, né? Mas digamos, é um projeto que está engateando, tem poucos meses e, na verdade, minha ideia é estruturar melhor para 2025. Muito Mas bom. tem essas são algumas. E, Luísa, quais outros que você lembra? Não, o que eu lembro assim muito claro é a questão do custo com peças e serviços, né? Porque, querendo ou não, é uma frota enorme. E, querendo ou não, alguns equipamentos realmente eles já são um pouco mais antigos. Então, eles quebram com uma frequência É um maior. outro desafio, né? Exatamente, porque, claro, a gente está fazendo todo um processo de atualização da frota. Já houve a aquisição de algumas máquinas, alguns veículos para substituir os antigos, mas ainda tem alguns. Querendo ou não, a frota de mais de 80. Então, fazendo as contas, é um custo elevado. Sim. E, querendo ou não, tem também a questão de combustível, tem a questão de pneu. Pneu, na nossa área, é um negócio absurdo. Então, assim, é pneu de caminhão e pneu de máquina, que são pneus extremamente caros. E se a gente quiser uma marca melhor, aí vai ser mais caro mesmo. Então, a gente tem, inclusive, controles para ver onde é que está tal pneu que foi ferrado e foi colocado naquele caminhão. Então, foi feito o rodízio? Não foi feito? E a gente vai adicionando, inclusive, na própria Azuki, que a gente faz esse controle. Pensei que ela não ia Pai, falar eu ouvi a disso. palavra azul que, Oxe, rapaz. já tava agoniada Tá, aqui. pai. Essa Luísa. Na hora certa. Aí tá dancinha. Tava deixando Chega vocês pra nervosos. dancinha. Oi, Chega a pra gente dancinha. zuc aqui. Estava deixando vocês nervosos. Mas a parte de controle de pneus mesmo, a gente faz através da plataforma de vocês. Muito bom. Porque realmente é um módulo muito interessante que eu comecei a mexer esse ano, na verdade. E aí a gente começou a pegar principalmente os pneus mais novos que a gente adquiriu por negociações do nosso diretor. Uhum. E aí começamos a fazer marcações nele e realmente fazer o controle de acordo com a frota que ele está indo. E aí a gente está vendo como é que está funcionando, porque a ideia realmente é estender para também os pneus mais antigos que a gente tem. Que não é fácil, é um desafio grande, né? Você gerir os novos e você gerir os, vamos dizer assim, os velhos, né? E aí Isso. você ainda tem aqueles pneus que já estão, de repente, já foram a primeira vida, já tá na segunda, já tá na Isso. terceira e tal. E agora, como é que eu lanço? É um desafio, né? A frota, eu vejo que ela tem... É um mundo, né? Você, como vocês falaram aí, você tem combustível, vocês têm manutenção, você tem a parte de multas, você tem a parte do próprio pneu, você tem a parte dos problemas que vão acontecendo no dia a dia, durante o dia, né? Então, não é fácil realmente gerir, não, né? E aí você ainda pega o pneu, ainda tem que ter esse trabalho de os novos e os antigos que estão rodando. Quantos equipamentos vocês têm? Quantos caminhões você tem? Aí você começa a multiplicar por 4, por 6, por 8, por 10, e aí vai aquele que você pergunta, rapaz, virei uma fábrica de pneu, que eu nunca vi tanto pneu dentro da empresa, né? Exatamente, porque é um negócio absurdo. E você até lembrou essa questão de multas, essas abençoadas não são nada legais. De vez em quando a gente recebe uma, ou por questões realmente relacionadas aos nossos motoristas, ou por algum problema realmente no próprio carro, de uma lanterna que quebrou e por um acaso ninguém viu, na verdade, durante a operação e assim por diante.
E assim, a gente também usa a Zuc para botar as multas dentro do Cadê sistema. a dancinha, Rai? Ah, vamos pra dancinha, Rai. deixo A pra você, dancinha. eu deixo pra A Rai você. hoje tá meio acanhada. Você já Deixo foi pra melhor. você, Você não. já foi Nervosa, melhor. tá Tá nervosa. nervosa. A calma. dancinha, ela Tá falou me Zuc. soltando. Segunda vez, né? Não, mas é basicamente isso. Na verdade, são muitos controles que a gente tem que ter dentro desse mundo que é a gestão de frotas. A Ângela continua ligada ao setor, mas na área exatamente de compras, da parte de peças e também dos serviços. Já que ela tinha já muito contato com os fornecedores, acabou que a gente só migrou para ela ajudar ainda mais e ela se concentrar nessa parte. Então, já facilitou muito na dinâmica do setor ter uma pessoa específica só para fazer compras, cotações e assim por diante. Porque, realmente, já que é uma frota grande, a gente precisa disso. Muito bom. Boa, boa. Eu tenho uma curiosidade. Minha curiosidade é o seguinte. Vocês falaram aí de alguns problemas, de vários motoristas, operadores, e quebra do veículo, e é multa, entre outras situações. A minha dúvida é o seguinte. Vocês já passaram por alguma situação, vamos dizer assim, tensa dentro da empresa, que seja os motoristas, engenheiros, aquela confusão, todo mundo cobrando e nada dá certo e tudo dá errado. Já passou por algo parecido? Se sim, como é que foi que vocês fizeram para manter a calma? Como é que foi que vocês fizeram para contornar a situação? E aí vocês, peraí, respira, vamos aqui. E trazer todo mundo de volta para o eixo, né? Todo mundo, peraí, que a gente tá no mesmo time, vamos aqui devagar e tudo. Já aconteceu algo do tipo? Nunca aconteceu? Ou se aconteceu, como é que vocês conseguiram resolver isso? Olha, pelo menos comigo, até o momento ainda não aconteceu, espero que não aconteça. Que continue assim, né? Continue desse Amanhã ela jeito. manda mensagem. Ai, Aconteceu meu Deus. hoje. Eu vou dizer que vocês atraíram, viu? Já passou por isso, doutora Eveline? Eu pensava que ela ia dizer quase todo dia. Eu sou uma pessoa É calma. porque a situação acho que é tão corriqueira que, de novo, é bom ela ter dito isso, né? Saber que ela está encarando dessa forma. Porque, assim, é dinâmico. Eu não vou dizer que não é dinâmico. E já aconteceu, sim. Principalmente quando vem uma pressão do cliente. É o prazo da entrega do cliente, que aí já deixa o diretor estressado, natural, que, consequentemente, pressiona as outras lideranças, que pressiona e vai descendo. E chega no financeiro, que não tem nada a ver Ele naquele já momento. pula logo o processo, o cliente, né? Vou logo, como diz a Tudo. história, na diretoria, que é que manda, É assim dou a mesmo. pancada Mas nele, é que aí o negócio justamente parece assim que mesmo. espalha, né? Aí Justamente. ela tá dizendo que nunca aconteceu, acho que ela tá assim. Vou seguir com a linha dela, né? Vou segurar essa resposta dela. Não, tá mas é assim, realmente você mesmo já respondeu. Você tem que respirar fundo. Claro que eu tô falando hoje, depois de alguns anos, com a maturidade, que isso ajuda muito, né? Quando a gente tá no começo, vai se aperreia e tal. Mas é respirar fundo, tentar apaziguar, realmente entender qual é o problema, que muitas vezes chega uma situação deturpada, que não é realmente o que precisa ser resolvido, o famoso ruído na comunicação. Sim. Que fulano que falou, porque se não entregar hoje, porque ele não vai pagar, porque não Telefone sei o que, não sei o sem que, não sei o que. fio é danado. E a melhor coisa é você respirar fundo, entender quem foi que falou e você, às vezes, esclarecer com quem disse. Porque se você recebe do motorista que recebeu, do encarregado estressado, que o encarregado recebeu sendo pressionado pelo cliente e pelo diretor, que um falou em coisa, você tem que respirar fundo, apurar e dizer assim, é o que precisa ser feito. E focar na solução. E, sem dúvida, definir prazo, melhor estabelecer uma comunicação clara no sentido que você pode fazer, porque às vezes você não pode fazer mais nada além daquilo. E dizer assim, tentar acalmar a situação, porque se você se estressar, você só vai piorar, ainda mais. Eveline, me diga uma coisa. Ainda em cima desse tema aí, já aconteceu algo que realmente foi uma pressão grande, aquele negócio que você bota a mão na cabeça e disse, peraí, eu vou me embora, que esse negócio aqui tá pra mim não. Por que eu tô aqui, né? O que é Por que eu tô foi fazendo isso? aqui? Já aconteceu algo de você dizer assim, eu vou me embora, não vou, e se aperrear e se desesperar? Se aconteceu, o que foi que você fez? Você foi embora? Você não foi embora? E se você não foi embora, o que foi que você fez para não ir embora? Qual foi que depois você tomou um copo com água e disse, espera aí, eu vou resolver esse negócio? Me conta, já teve algo do tipo? Já teve, não vou lembrar especificamente agora o quê, mas certeza já teve e eu já reagi das duas formas aí que você tem. Uma, de certeza, já ter ido embora. Não no sentido de abandonar, principalmente depois de um tempo, eu acredito que quando você sai do cenário
quando você vai fazer outra coisa, a solução vem. Você precisa acalmar, você precisa sair daquele contexto. Hoje eu acredito muito nisso, entendeu? Se você está com um problema, se você ficar remoendo, parece que você não vai chegar na solução. Então, eu já fiz isso de tipo aí, deixa eu sair daqui, realmente ter saído, ter ido para casa, ou ter ido fazer outra coisa. E depois estar com a cabeça mais tranquila e achar a solução. Também tem outras situações que você não tem essa opção. Você tem que decidir naquela hora, né? Você não tem, às vezes... O avião tá caindo e eu preciso ir agora. Você não tem O tempo que é para que eu respirar. faço, né? Você tem que só realmente, no máximo, tomar um gole d'água, respirar fundo, que eu acredito também muito na respiração, respirar fundo. Quem acredita aí pedir, talvez, mais sabedoria ao divino, dizer assim, me acalma, me dá discernimento para tomar a melhor decisão e tomar. E eu acredito que a gente tem que não ficar na inércia. O gestor, ele toma a decisão a todo momento. São pequenas, às vezes você nem percebe que você está tomando uma decisão. E você precisa tomar decisão. Porque se você simplesmente, não, eu vou para casa e amanhã eu tomo a decisão, às vezes você perde um colaborador, por exemplo, que era crítico no seu processo, mas por você não ter dado essa resposta rápida, no momento que deveria ter dado, ele estava com a cabeça quente, foi para casa e no dia seguinte pediu demissão e foi uma situação irreversível. Então, você precisa tomar. Tem situações que você precisa tomar naquela hora, entendeu? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes você está com seus problemas pessoais também, muitas vezes você está com dor de cabeça mesmo, uma dor física, você está com 10 outras situações críticas para resolver e você tem que simplesmente ponderar qual é a prioridade para agora e decidir. Eu, particularmente, eu gosto muito de podcast. Não é algo que eu não era muito, como dizer assim, muito fã, mas eu comecei, depois que entrei no ZukiCast, eu comecei a realmente a perceber que existe um mundo aí de podcast de diversas situações. E sempre que eu posso, eu vou de casa para o trabalho escutando, do trabalho para casa. Se eu vou almoçar, agora o meu som são os podcasts da vida aí, escutando, e é interessante quanta coisa a gente escuta boa, bacana, quantas dicas. E você tocou num assunto que eu escutei um podcast do capitão do BOPE. E uma coisa que, apesar de ser algo do BOPE, da polícia e tal, mas ele trazendo para a realidade das empresas. Que ele disse o seguinte, cara, a gente às vezes está lá, vai subir um morro e eu tô lá naquela troca de tiro e bala vai, bala vem, todo mundo de fuzil e aquele negócio todo. Bicho, a gente treina, mas tem hora que você chega num determinado momento que não dá tempo de você falar com um superior seu, que eu vou falar com o major, que eu vou falar com o capitão, tenente, coronel, e olha, dá pra gente fazer assim, dá pra gente fazer assado, se a gente fizer isso aqui e der errado, tem problema? Ele disse, meu amigo, tem hora que você tem que tomar a decisão e dizer assim, meu amigo, é agora. Aquela decisão, ela pode custar uma vida. Tanto seja ali do próprio policial, como ela pode custar a vida de alguma pessoa, algum morador do morro, alguma coisa, de uma vítima ali que não tem nada a ver com a situação. Então, assim, você comentando essa história que, não, tem hora que eu preciso tomar decisão. Então, assim, a gente percebe que não só na polícia, às vezes, em determinadas situações, eles têm que tomar uma decisão ali na hora, é agora, ou vai ou racha, rezando que aquela decisão seja melhor, a mais assertiva, né? Como na empresa também acontece muito isso, né? Então, vocês, na base de liderança ali, como gestores e tudo, tem momento que, tipo, eu não consigo falar com o dono da empresa, eu não consigo falar com alguém que é superior a mim, como é que eu preciso tomar decisão agora? Será que essa decisão é a melhor? Será que essa daí, amanhã de manhã ou mais tarde, o diretor vai querer pendurar minha cabeça dizendo que danado foi que eu fiz, onde é que eu tava com a cabeça para tomar aquela atitude, né? Então é algo muito delicado, né? Então a pessoa acha que todo mundo quer ser o gestor, todo mundo quer ser o líder. Mas será que de fato eu estou pronto para ser um líder, né? Estou pronto para ser um gestor, né? Eu achei muito bacana aí sua fala, os seus pontos, a questão da pessoa estar com a cabeça muito, às vezes, cheia de outras situações. E um desafio maior, acredito eu, até pelo fato de vocês serem mulheres, né? Então vocês, além de vocês estarem ali gerindo e tudo, vocês ainda têm o papel, muitas das vezes, de esposa, de mãe.
entendeu? Que, como diz a história, não é uma missão também simples, né? Não é uma missão fácil, né? Então, realmente, até deixo os parabéns aqui pela missão que vocês executam, pela habilidade que vocês têm em estar gerindo e administrando essa situação. Muito bacana mesmo, viu? É, boa. Obrigada. Uma coisa que talvez melhore essa tomada de decisão, esse aperreio, né, esse alvoroço, volto a dizer, é a gestão de pessoas realmente, né? E aí eu queria saber se hoje já existe, né, alguma estratégia, se vocês fazem treinamento de motorista, de direção defensiva, direção econômica, a manutenção preventiva também dos veículos, se já existem essas ações dentro da empresa, né? Como é que funciona? Posso ir lá? Elas se olham assim, como quem diz, quem é que vai primeiro? Quem é que vai? Mas, assim, basicamente, lá na empresa, nós temos, sim, vários treinamentos para os nossos colaboradores, não só do setor de gestão de frotas, mas é meio que um conjunto. O setor de segurança do trabalho, junto com o setor de gestão de pessoas e assim por diante, que também faz pesquisas de clima organizacional, verifica também a necessidade de diversos treinamentos para cada um dos colaboradores e assim vai desenvolvendo planos para desenvolver esses treinamentos para esses colaboradores. Recentemente, inclusive, teve o treinamento para a brigada de incêndio, né? Porque, querendo ou não, já que a gente tem um posto fixo lá, trabalha com muito material que Inflamável, né? inflamável. Então, assim, a gente precisa de uma brigada lá dentro que saiba manejar todos os extintores. A gente tem extintores em todas as nossas máquinas e veículos. Está, inclusive, no processo de controle desses extintores até para saber se eles estão na validade e assim por diante. E fazer a manutenção dos que precisam, né? Além disso, eu diria que também existe a questão de manutenção preventiva, sim. A gente está num processo de estruturação melhor do processo de manutenção preventiva. A gente já fazia há muito tempo, mas hoje em dia a gente está tendo realmente assim datas específicas que a gente está Desenhando o cronograma ainda, Exato. né? Está, de fato, fazendo um processo estruturado para que seja executado, que antes não existia esse processo tão bem estabelecido. E aí a gente já está com grande parte da nossa frota já toda com manutenção em dia. Algumas estão um pouquinho atrasadas, na verdade, mais por questões de estar em obras mais distantes e que realmente exigem um deslocamento e assim por diante, que aí realmente complica, mas não vai ser deixado de ser feito. Sim. Muito tem bom, viu? uma parte do ZukiCast, né, que a gente gostaria que o convidado compartilhasse uma dica de ouro, né? Tipo assim, o que a Eveline gostaria de escutar, né, lá no passado, o que ela pode compartilhar para quem está começando agora, por exemplo. E o que é que a Luísa também gostaria de ter escutado no início, né? Você está entrando agora na empresa. Estou assumindo o setor. Hoje, com a experiência que você tem, o que é que você gostaria, na pequena, jovem Eveline lá atrás, dissesse, olha, vai por aqui, ou faz isso, ou não faz isso, tem alguma coisa que Eveline gostaria de receber lá atrás, assim, um conselho que gostaria de ter recebido, melhor dizendo? Olha, eu acho que levantar os dados do setor, acho que isso é o básico, independente de gestão de frotas, qualquer setor. Quais são os dados, quais são as informações desse setor? De preferência até com histórico, que assim, eu não gosto de estar, eu falo para a minha equipe, aconteceu, eu não gosto de estar remoendo o passado, mas nesse sentido eu gosto de saber do passado para ter parâmetros, né? Então, ter conhecimento, fazer o levantamento dessas informações, principalmente no setor de gestão de frotas, eu acho que é bacana, se puder identificar os números para poder definir, para rodar o famoso PDCA, que eu gosto muito, planejar, executar, checar e, no caso, agir. E fazer isso rodar e danada ficar... ela, viu? Ela é. Ela é danada. Rodar isso. Porque se eu tenho os números, eu defino um plano, vou executar, vou acompanhar, que aí seja uma inspeção para ver se está acontecendo, verificar se os números estão atingindo as metas e agir se não estiver de acordo com o que eu tinha planejado e fazer isso rodar de novo. Então, se eu soubesse disso, talvez tivesse me ajudado muito. Bastante interessante essa dica, né? Dá para implementar lá na Zuki, viu? Gostei, viu? Fica aqui. E você, doutora? Na verdade, para mim, se eu entrasse na empresa novamente, do nada, eu ia dizer assim, minha filha encare o desafio que aparecer. Porque, na verdade, foram vários desafios que me foram propostos e realmente eu aceitei
Eu acredito que todos eles. Exato, mas eu ia dizer isso, você acertou tudo. Mas assim, é tipo, tem um pouquinho mais de confiança, vá. Só vá que vai dar certo. Acredita em você, né? Vá que vai dar certo. Mas se ela não acreditou, tenha certeza. Eu acreditei nela e tá até hoje. Inclusive, no setor de gestão de frotas, acho que ela acreditou mais do que eu. Me colocou lá, mas... Num setor novo, né? Aham. Que você é aquela que eu costumo escutar muito, é o pessoal diz, eu sei o que é carro, que tem ali 4 pneus e todo mundo anda e dirige e pronto, né? Agora o que danado ele faz e vem, caminhão, trator e retroescavadeira, né? Rolo de borracha, de ferro, e é coisa demais, bobcat e por aí vai, né? Tem amigos meus que de vez em quando eles ficam brincando. A gente tá em algum local que por um acaso a gente passa por uma obra, alguma coisa, aparece uma máquina e disse, Luísa, qual é a máquina? Eu digo, tal. Aí nisso, usa que pneu? Eu digo, tal. Olha o Google. Rapaz, o Google. Cara, dá o Google e disse aqui, vamos consultar a Luísa, né? Consulta a Luísa. Exatamente. Aí serve para quê? Eu digo, para isso. Serve para isso. Tem tantas toneladas, eu digo, meu Deus, eu virei um manual, quase um manual. Muito bom, muito bom. E tá só começando. Oh, meu Deus. Exatamente. Falando um pouquinho de visão de futuro agora, né? Quais, assim, que vocês acham que é a tecnologia, as inovações tecnológicas realmente, que vocês acham que estão por vir no segmento da construção aí, que vocês desejam implementar na empresa? Tem alguma? Olha, eu acho que já existem as tecnologias. A gente, na verdade, precisa implementar. A gente tem muita tecnologia, a gente for olhar. Tem muita coisa que já existe, né? Então, pensando em futuro, pensando no nosso contexto, a situação ideal, sabe? O que eu imagino, hoje a gente já tem, né? Todas as máquinas, estamos caminhando para isso, para todas terem rastreador. Mas eu penso em toda essa operação, ela ter praticamente nenhum papel. Então, se perguntar assim, o que eu desejo, é mais ou menos isso. Investir a tecnologia a ponto de ser tipo o Uber. O motorista chegou na obra, vai carregar. Ele só colocar um start, um iniciar, carregou, finalizou, e aí essa informação já chega no escritório. Hoje não está dessa forma. E com isso já facilita para o gestor de gestão de frotas, para o nosso comercial. Então, isso tudo integrado numa mesma plataforma. Quando já chegar vai facilitar a medição de vocês bastante. Totalmente. Né? Tudo, saber quem é o motorista, a gente tem essa troca ainda. Nem sempre o mesmo motorista dirige o mesmo caminhão ou o mesmo operador. E isso dificulta, porque a gente tem que estar acompanhando e controlando melhor. Então, no dia que a gente chegar e tiver esse cenário... Tudo integrado ali, a automação dos processos. Que é o que a gente está trabalhando para isso. Eu espero que não demore muito. Aí, que eu possa aqui dizer, tá? Tantos estão em operação, esse aqui está na Ponta Verde, esse está em Rio Largo, quantos estão onde, mas não só isso. Com tal cliente, esse cliente contratou isso, digamos assim, um BI bem completão, que eu não preciso parar e pegar o telefone para ligar para ninguém para saber nenhuma informação, sabe? Já está uma vista, né? Quantas viagens esse caminhão já deu de areia, né? Exatamente. Pegou e levou para onde, né? Pegou lá no Areal e levou... Não, ele já levou 3 para o João, 2 para o Betinho, mais uma para o Guinho. Isso. Dura quanto Dura quanto tempo descarregando, quanto tempo carregando e assim por diante. Inclusive, uma troca de pneu. Quanto tempo demorou para trocar esse pneu? Teve intervenção de manutenção hoje? Não teve? Vai anotando aí, melhoria, viu? Tem muita coisa que tem que conversar quando desligar essa câmera. Tem que conversar, desligar as câmeras. Zagueira. E você, Luísa? Você enxerga alguma coisa? Na verdade, eu vou muito para o lado também de Eveline, porque eu não gosto do papel, na verdade. É SG, né? Na prática. E, então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia. Mexo muito em computador e celulares. Então, assim, qualquer implantação lá dentro da Almeida, eu estou no meio. Querendo ou não, eu estou no meio. Mesmo que não seja um sistema que seja necessariamente para o meu setor. Porque eu quero saber como é que funciona e como é que eu posso ajudar na informação que aquela pessoa vai precisar colocar naquele sistema. Porque, querendo ou não, é uma empresa, é um corpo que precisa de comunicação entre os setores. Então, se eu puder ajudar com alguma informação que eu tenha... Então, não vejo problema de passar. Então, assim, vejo muito nesse sentido de Eveline. Além de, acho que lá na empresa a gente poderia, sim, fazer a atualização de algumas coisas. Alguns sistemas que talvez estejam um pouquinho mais defasados, outros porque precisam de um ajuste aqui, um ajuste ali, a gente vai se ajeitando.
Mas, além disso, da parte de rastreador, que é extremamente necessário, que às vezes a gente está meio que na escura, a gente tem que ligar para o operador, é tipo, você está onde, fulaninho? Aí, nisso está em tal obra. Ou a gente recorre ao nosso motorista do nosso caminhão-comboio, né? Que normalmente ele sabe onde está todo mundo. Então, eu digo, Fábio, pelo amor de Deus, onde é que está Cicraninho? Porque eu preciso falar com ele urgente, ele não está atendendo o telefone. Ele, não, está em não sei que canto com não sei quem. Aí, pronto. Lá vou, ligo e descubro o que eu precisava. Mas é muito nesse sentido. O rastreador, querendo ou não, a gente precisa muito de rastreio dos nossos veículos e também saber exatamente quem está com aquele veículo. Porque a gente pode puxar um relatório e ver, de fato, assim, como é que está o desgaste desses pneus. Por exemplo, se for um caminhão que só um motorista utiliza e é o mesmo tipo de caminhão de outro, que também é o único que utiliza, a gente pode ver como é que está o desgaste de pneu, como é que está o desgaste daquelas peças que são caminhões do mesmo ano, então a gente pode fazer a comparação. Então, assim, aquela operação daquele motorista a gente pode analisar dessa forma. É basicamente nesse sentido. Muito bom. Me diz uma coisa, em relação à parte da sustentabilidade, o que é que vocês enxergam no futuro aí, em relação principalmente no segmento de vocês hoje, toda a parte da construção civil, a parte pesada e tal, vocês enxergam em que? Você acha que ela vai ajudar, ela vai, mais na frente ela vai atrapalhar? Qual é a visão de vocês em relação a isso aí? Fala muito no ESG, né? Quando você fala em sustentabilidade, você fala no sentido de pensar o impacto que a gente tem, o que a gente faz para minimizar nesse sentido. Exatamente, isso. Eu entendo o seguinte, hoje o combustível ele acaba sendo um dos maiores, se a gente for olhar assim, é um impacto ambiental, né? Não só o próprio combustível, mas óleos, graxas, enfim, tudo isso. Então, nós temos sim uma ação, no momento em que a gente já pensa em controle, em que a gente decidiu controlar melhor, para evitar desperdício, para evitar, claro, é um controle que a gente, sem sombra de dúvidas, no primeiro momento a gente pensa sobre a ótica financeira, né? Uhum. No entanto, a gente tem que pensar também sobre a ótica ambiental, porque se eu vou evitar reduzir o consumo, eu estou minimizando esse impacto ambiental também. Quando a gente vai para óleos, para esses outros resíduos, hoje a gente já tem um trabalho, e a gente não descarta no meio ambiente, a gente já tem as empresas que vão coletar, seja óleo, seja as peças, nada a gente mistura. Nós temos hoje um engenheiro ambiental na empresa, que já faz esse trabalho. Então, por exemplo, todos os resíduos da oficina, eles são monitorados, são segregados e destinados adequadamente. Pneu não vai, então, pneu também não pode ser descartado de qualquer forma. Então, se for nesse sentido, a gente sim já está atuando dessa forma. E você enxerga que no futuro isso aí tende a melhorar, no sentido do processo como um todo? Porque eu percebo que vem crescendo muito nessa parte do ESG de uma forma geral, né? E a minha dúvida também é o seguinte, você acha que isso aí no futuro ele tende a melhorar ou não? Tipo, é só uma modinha do momento e isso aí mais na frente ela vai perder força? Olha, eu não acho que seja modo do momento. Eu acho que é necessário, essa pauta precisa ser realmente cada vez mais assim, discutida. Eu sou auditora da ISO 14001 também, né? Então, de meio ambiente. Talvez por ter esse olhar, eu defendo também isso, mas eu acho que a gente não tem outro para onde jogar. Para onde a gente joga, o mundo é o mesmo. Não importa se os Estados Unidos está jogando resíduo em outro canto, que é o que falam. O Brasil está destinando para outro canto. A gente vai pagar o preço. O fato de alguma região estar sendo desmatada está impactando o clima do mundo todo. Então, assim, eu não acho que é moda. Eu acho que esse é um tema que precisa, na verdade, aumentar e intensificar. Fico feliz por estar, de fato, quando se fala hoje em ESG, não é no Brasil, é no mundo. Todo mundo já sabe mais ou menos do que se trata. Se não sabe, mas quando fala sustentabilidade, ou quando fala meio ambiente, sabe do que se trata. Coleta seletiva, que ainda é uma coisa básica, mas que a gente não faz. O que me entristece, para falar a verdade, que eu acho que não fortalece, é as próprias iniciativas públicas. Porque eles que deveriam dar o exemplo, eles que deveriam ter, por exemplo, a gente deveria ter aterros adequados, nós deveríamos ter coleta seletiva sendo iniciativa, na minha opinião, tá? Uhum. Iniciativa
do poder público e não da comunidade apenas, porque às vezes fica cobrando muito das empresas de cumprir, de que tem que fazer a coleta seletiva, de que tem que destinar, tem que pegar o MTR e tal. Peraí, e como é que está sendo essa estrutura do poder público para poder dar essa condição, entendeu? Então, isso é que entristece. Infelizmente, quando a gente vê mais no nível assim, Brasil. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer outras estruturas e ver que funciona. E ver como é bacana parar um caminhão na frente da sua casa e pegar o coletor próprio caminhão, ser automatizado, não tem nem a interferência humana, e o próprio caminhão pegar o coletor de coleta seletiva e todo mundo seguir a regrinha ali bonitinho. No outro dia pega só o orgânico. Funciona, porque funciona em outros países, não pode funcionar aqui. Então, assim, eu acho que tem sim que melhorar, acho que todo mundo tem a ganhar com isso, e as empresas estão fazendo sua parte, mas às vezes eu acho que estão sendo muito cobradas também, sem ter o apoio como retribuição, que não é bem uma retribuição, né, do que a gente já contribui, entendeu? Porque a gente paga imposto, nós deveríamos estar recebendo muitas outras condições. Eu estou falando uma pontinha, né? Então, eu acho que aumenta e deve aumentar, na verdade. O poder público seria, vamos dizer assim, o líder, né? Ele teria que ser o líder, né? Ele teria que trazer, dar o exemplo, né? É o exemplo. Como para tu, assim, Deveria ser para tudo. ele existe para poder manter a coisa organizada, né? De uma forma e a condição mínima necessária para cada cidadão, na minha opinião, de novo. Uma via de regra é aquela história, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Infelizmente. Mas eu vejo muitas iniciativas bacanas. Eu acho que a gente está caminhando melhor assim, para essa Bacana. questão de sustentabilidade. E para nosso segmento, especialmente, eu acho que todos têm que fazer o mínimo mesmo. Dessa questão de reduzir, começar pelo menos a reduzir o seu impacto ambiental. E ainda digo não só da empresa. A gente tinha também essa... Lá nós temos alguma iniciativa, né, de coleta e tal. Acho que cada um tem que fazer a sua parte em casa. Mas claro que a gente acaba misturando tudo, a gente acaba consumindo, porque o que está na mídia aí é para a gente consumir mesmo. Enfim. Por aí vai, né? Eu acho que o grande desafio é a empresa entender que isso é importante, né? Porque a empresa, ela quer, como você disse, né? Ela quer ver a despesa caindo, né? Só pensa em custo, em custo, em custo. E a parte ambiental realmente fica de lado. Mas já existem muitos programas de compensação de carbono, né, de logística sustentável, né? Até o próprio roteirizador, numa gestão de frota, quando ele planeja uma rota mais curta, é pensando realmente em queimar menos carvão, combustível, né? E falando também da parte do social, do impacto social, quando você olha as doenças respiratórias, né, dos gases emitidos. A gente conversou sobre o ar lá aqui, 32, a importância, né, dos veículos a diesel, né, desde janeiro desse ano. Então, já existem programas, né, existe um esforço, como você falou, mínimo ainda, né, do governo, mas o desafio realmente é a empresa entender que aquilo é importante, né. Fica sempre de lado, tipo, só no Maio Amarelo que aparece, por exemplo, né, uma vez no ano, né? Uma vez no ano, mas, sabe, é importante também essa parte. E a gente está encerrando, né, e como já é de costume, quando a gente encerra, a gente pede que o convidado ele resuma aí em uma frase, tá? Uma frase. Lá vem, diga. Qual o segredo para você ter uma gestão de frota eficiente? Em uma frase. Vocês podem falar aqui agora, é contratar a Zuki. Mas aí é com vocês. Assim, qual o segredo? Afinal, qual o segredo de se ter uma gestão eficiente? Eu acho que não tem segredo, na verdade. Eu acho que tem que ver o que funciona para cada empresa. Mas investir em tecnologia é um passo muito importante. Eu acho que sem investir em tecnologia, você não melhora nenhum tipo de gestão hoje. Boa. Com certeza. E além da tecnologia, ainda tem outro detalhe, que é a parte de você estruturar processos e também saber lidar com as pessoas que estão desenvolvendo esses processos. Porque nada adianta se eu colocar um processo, olha, minha gente, vamos rodar assim. Se as pessoas não comprarem aquela ideia, não vai funcionar. Então, você tem que realmente fazer aquelas pessoas serem, como é que eu posso dizer, replicadoras daquele processo. Então, basicamente isso, é tanto lidar com pessoas de forma humana, de fato, como ter processos muito bem estabelecidos. Boa.
Você Muito quer falar bacana. uma frase? Eu gostaria de falar pessoas. Como sempre, né? E a sua frase, Rayane? Rapaz, eu juntaria a sua com a sua. Rapaz, com a sua. saiu agora, Me pegou quebrou, pesado. agora me é. quebrou. Não tava preparada pra Eu isso, vou não. falando um pouquinho aqui Você para não dar disse a tempo de sua você, também, Corta, não. corta, para Jack. você pensar, né? Corta, Você corta. não disse a sua também? Corta, Jack. Rapaz, eu diria o seguinte, para você ter uma gestão eficiente, eu traria escutar mais. Eu acho que nós temos que escutar mais. Muitas das vezes a gente não consegue escutar, né? A gente só consegue impor a nossa visão, impor o que eu acho que é certo e eu escuto menos, né? Então, às vezes não é nem a questão de querer ser superior, mas sim na correria, naquela, não, mas vamos fazer desse jeito, eu sei que você tá bom, mas vamos fazer desse jeito, aqui é melhor, mais rápido. Acho que talvez a gente escutasse mais, falta esse pequeno ponto. Não, obviamente, não são todos, mas se a gente começar a escutar mais, muitas das vezes você consegue trazer colaboradores, seja motorista, operadores, mecânicos, entre outros. Às vezes a gente consegue trazer pessoas que estão no dia a dia ali da operação, que estão executando um determinado serviço e eles, de repente, eles conseguem visualizar algo que a gente não está vendo. Deixa eu ver a minha aqui, viu? Deixa Não, brincadeira. Bota no Google. Não, brincadeira. Eu acho assim que o segredo tá um pouquinho no que você falou, no que a Luísa falou e que você também, né? Porque, vou misturar, mas eu vou fazer a minha versão, peraí. Porque eu acho que é muito você... Hoje a gente vê muito apagador de incêndio, né? O famoso gestor bombeiro, né? Então, eu acho que você tem uma visão estratégica, você saber olhar para trás, né? Analisar os dados, né? Para tomar a sua decisão, acho que isso é fundamental, né? E você também saber, como é que eu posso dizer, caminhar nos outros setores, porque eu acho que o transporte é uma parte, mas ele está muito ligado, por exemplo, ao RH, ao financeiro, ao setor da manutenção. Então, acho que para transitar entre esses setores, boa, guerreiro, transitar entre esses setores, eu acho que é fundamental para você ter e ser esse líder, né? E ter essa visão estratégica, né? Sempre pensando a longo prazo, né? Acho que é isso. Perfeito. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Deixa eu ver isso daí, né? Brincadeira. Boa. Chat GPT. GPT. Eita, menino bom ele, viu? Esse é bom. É isso, né? Agradecer as convidadas. Exatamente. Tá Mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês duas. Realmente foi muito gratificante escutar aqui um pouco da história de vocês. Gostaria que o podcast tivesse 5 horas, mas aí ia virar um seriado, né? Mas não quer dizer que não possa vir outras vezes. Vamos agendar outros momentos. Mas agradecer de fato vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês, da correria de vocês, que não é fácil, da gerência, da gestão de mamãe, né? Então, a gente poder ter esse prazer aqui, realmente pra gente foi muito gratificante. Então, eu só tenho a agradecer aí a presença e a oportunidade de vocês aí. Para mim, eu ainda falo um pouquinho mais. Eu vejo ela como um espelho, realmente, elas, né? De liderança feminina, assim, principalmente nesse setor que a gente já falou, né? Dominado já historicamente por homens, né? Então, isso é muito importante aqui, principalmente para mulheres que estão assistindo, né? E que queiram estar no seu lugar e veja como exemplo realmente, né? Ó, ela está ali, então por que eu não posso estar, né? Então, acho que isso é fundamental, acho que vai despertar muito aí, abrir a cabeça de muita gente, tá? Então, obrigada. Obrigada também. A gente que agradece. É isso, pessoal. Se inscreve, né, Disseu, no canal, já deixa a sugestão aí de convidado, de temas pra gente trazer, né? Segue nosso Insta, nossas redes sociais, né? Que mais? Curte e pede pra Rai voltar a dançar. Né? Pra dancinha da Esse daí comemoração. vocês não pedem não, viu? É isso, pessoal. Tchau, tchau, Valeu, tchau. obrigado, tchau. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar.